Vamos lá para um exercício de movimento uniforme ou de movimento uniformemente variado. Vamos identificar isso aqui no texto, né? Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. As velocidades máximas são de 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando ambos com velocidade constante. Opa, velocidade constante. Isso daqui, ó, já está me dizendo que o meu movimento, ele é um movimento uniforme para os dois caras. Se é um movimento uniforme, vai funcionar velocidade igual a ΔS sobre ΔT, beleza? Então vamos lá. E que as velocidades são constantes, iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Ah, beleza. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então, o comando da questão me pergunta isso. Se eu pegar o tempo do carro menos o tempo do caminhão, quanto que vai ser, né? Ou melhor, né? Ou até contrário, na verdade. Eu vou ter o tempo do caminhão, que é maior, né? Que eu vou chamar de 2. Deixa eu pegar aqui, ó. O caminhão eu vou chamar de 2 e o carro eu vou chamar de um. Então, o tempo do 2, que é o caminhão, menos o tempo do um, que é o do carro, quanto que isso vale? Pô, beleza. Então, basta que eu encontre o tempo do caminhão, o tempo do carro e determine quantos minutos cada um levou. E eu só preciso ter em mente que eu tenho uma rodovia e essa rodovia tem 480 quilômetros, ou seja, digamos que ela saia do zero e chegue aqui no 480, beleza? Então eu tenho um ΔS igual a final menos inicial, que é de 480 quilômetros. E essas duas velocidades, uma para o carro, que a gente chamou de 1, e uma para o caminhão, que a gente chamou de 2, beleza? Vamos então determinar quanto tempo que o caminhão levou para poder fazer esse percurso, né? Então a gente coloca aqui, deixa eu colocar aqui maiorzinho, a velocidade do caminhão vai ser igual a ΔS sobre ΔT, beleza? A velocidade do caminhão a gente já viu que é de 80 km por hora. O ΔS que ele percorre é de 480 e esse tempo aqui é o que a gente chamou de tempo 2, né? Opa, vamos lá, cadê? Sobe. É o que a gente chamou de tempo 2. Então, esse tempo 2 vai ser igual a 480 sobre 80, beleza? 480 sobre 80 vai me dizer que o tempo 2 é de 6 horas. Então, o caminhão nosso leva 6 horas para poder percorrer essa distância de 480. Eita, de 480 quilômetros. Eu não consigo usar essa borracha aqui para pagar, cara. Que droga. Cadê aqui? Ah lá, a borracha não apaga, cara. Que droga, eu tenho que apagar tudo. Não vou apagar tudo não, vou deixar aqui. Aí eu vou calcular agora o tempo do carro, tá? Para eu poder calcular o tempo do carro, eu preciso ter atenção a uma coisa. Esse carro vai levar um certo tempo, vou fazer de azul para diferenciar. Esse carro vai levar um certo tempo que vai ser determinado por ΔS sobre ΔT. Mas no final eu preciso me lembrar de acrescentar o tempo que ele vai parar nas cancelas, porque ele para naquelas cancelinhas, nas 10 cancelas, né, gastando 3 minutos para cada uma. Mas vamos deixar isso daqui na memória e vamos para o cálculo do tempo de viagem dele. O problema me diz que ele está a 100 km por hora, percorrendo 480 quilômetros, e isso aqui vai ser o tempo dele. Então, o meu tempo do meu carrinho é de 480 sobre 100, corta zero com zero. Isso aqui vai dar 4,8 horas, o que já é
bastante tempo, né? Mas eu preciso me recordar que eu tenho 3 minutos por cancela e eu tenho 10 praças, o que me dá um intervalo de tempo a mais, um intervalo de tempo parado de 30 minutos ou 0,5 horas, que acrescentado ao meu horário, ao meu tempo de viagem, né? 4,8 mais 0,5 vai me dar um total de 3, aí 5,3 horas. Esse é o tempo total que o carro leva para poder. Opa, volta. Que o carro leva para poder fazer toda a viagem. Agora, o que ele quer da gente é essa diferença de tempos, né? Se ele quer essa diferença de tempos, o tempo do caminhão menos o tempo do carro, a gente vai trocar aqui a canetinha. Vamos fazer de verde agora. Eu tenho o tempo do caminhão, que é de 6 horas, menos o tempo do carro, que é de 5,3, que vai dar para a gente 0,7 horas. Beleza, mas a nossa resposta não está em horas, está em minutos, que é o que ele me pede aqui, ó. Então eu tenho que pegar esse cara e multiplicar por 60, o que vai me dar 42 minutos. Resposta letra B de bola. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para um próximo. Deixa eu pegar esse aqui. Esse é um bom exercício. O movimento em condições ideais de um corpo pode ser classificado como retilíneo e uniforme quando a variação de posição em função do tempo é constante para intervalos temporais sucessivamente iguais. Já um movimento retilíneo uniformemente variado é classificado devido a uma variação linear da velocidade em função do tempo. Com base nessas informações, ele pergunta qual que são os gráficos que representam o mesmo tipo de movimento. Então a gente vai olhando um por um, né, e tomando atenção com o tipo de gráfico. Você percebe que aqui eu tenho uma parábola. Uma parábola indica um movimento uniformemente variado que possui aceleração. Nesse caso, a aceleração seria positiva, né? Mas olha aqui, ó, ele me dá a aceleração igual a zero. Então eu não posso ter esse gráfico, né? Eu teria que ter uma aceleração aqui, ó, positiva. Aqui eu tenho de novo uma parábola em um outro movimento uniformemente variado. Só que aqui eu não tenho uma aceleração constante, né? Ela deveria ser uma reta horizontal. E aqui ela é uma reta crescente, indicando que não faz sentido essa dupla de gráficos. Aqui eu tenho um gráfico em posição crescente, reto, indicando um movimento uniforme. Mas aqui eu tenho uma aceleração que é diferente de zero, ela tem um valor, né? Para ser um movimento uniforme, a aceleração tem que estar aqui, ó, em cima do eixo. Então esse não pode ser o nosso movimento. Eu tenho aqui um gráfico que me apresenta um não movimento. Aqui ele continua na mesma posição o tempo inteiro. Então aqui eu não tenho um movimento, né? Eu posso retirar e aqui, o único que vai fazer sentido seria aqui, ó, um gráfico com uma reta crescente, indicando um movimento uniforme, e aqui um gráfico com a aceleração igual a zero, indicando também um movimento uniforme. Esses dois gráficos fazem sentido juntos, né? São os gráficos que vão representar o nosso tipo de movimento. Agora, vamos para uma outra questão da UERJ aqui, onde ele passa para a gente um gráfico de velocidade versus tempo, né? Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade linearmente. Isso é importante pra caramba. Quer dizer que se ele varia linearmente, eu tenho uma função que vai relacionar a velocidade e tempo, em função do tempo, como representado no gráfico. E essa função está aqui, ó, representada nessa reta. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15 segundos, ele me pergunta a velocidade média. Aí você vai me perguntar, poxa, Célio, mas esse movimento é um movimento uniformemente variado, ele tem velocidade média? Aí a gente tem que forçar uma barra. E para poder forçar essa barra, a gente pode fazer a média de todas as velocidades desse cara, ou a gente pode pegar no intervalo de 0 até 15 segundos, e como é um gráfico velocidade versus tempo, eu posso calcular o ΔS desse gráfico aqui.
Então, a minha velocidade seria um ΔS sobre ΔT, onde eu tenho o gráfico desse meu trapézio, né? Qual seria a área desse trapézio? Base maior, 24, mais base menor, que é 4, vezes a altura, que é 15, sobre 2. Dividido tudo isso pelo tempo, que é 15. Então aqui ó, você vai ter 24 mais 4 vai dar 28, vezes 15 sobre 2, dividido por 15, né? Multiplica pelo inverso da segunda, 15. Você vai cortar o 15 com 15, 28 dividido por 2 vai dar 14 metros por segundo, que é a nossa resposta. Mas tem outro jeito mais fácil de fazer. Qual o jeito mais fácil de fazer? O macetinho que eu dei para vocês no início da aula, que eu falei que a velocidade média pode ser a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2, quando ela varia linearmente. Então, tu olha para essa primeira velocidade aqui, ó. Quem é a velocidade 1? 4. Quem é a velocidade 2? 24. Dividido por 2. Isso vai dar 28 dividido por 2, que é igual a 14 metros por segundo também. Mas isso só vai funcionar quando essa velocidade variar linearmente como essa daqui. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá tranquilo mesmo? Então vamos lá. Para finalizar, eu quero fazer essa questãozinha aqui. É uma questão bem legal, olha só. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias, e a figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de 1000 metros e uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica é de 90 graus, tangente de 45 a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens sucessivas? Beleza. Então a grande ideia que ele passa para a gente é que esse avião está aqui voando com uma velocidade de 50 metros por segundo e ele vai passar por dois locais. O primeiro local é esse aqui, eu vou marcar com essa linha verde, e o segundo local é este aqui. Eu vou até fazer uma linha verde mais forte. Ele quer saber qual o intervalo de tempo entre esses dois locais, quanto tempo que ele demora de ir para um lugar para o outro. Cara, mas se a velocidade dele é constante, então concorda que funciona o ΔS sobre ΔT? E ele já disse que a minha velocidade é de 50 metros por segundo. Para poder encontrar o intervalo de tempo, só me falta o ΔS. E isso eu vou descobrir olhando para o meu problema e entendendo como é que ele funciona geometricamente. Ele disse que essa altura aqui, ó, é uma altura de 1000 metros, correto? E se esse ângulo, se isso daqui é uma altura, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. 45 com 90, só me resta para o nosso outro triângulo 45 graus. Ou seja, esse é um triângulo isósceles, que possui os lados iguais. Então, concorda que isso aqui também tem que ter 1000 metros? Esse outro lado, né, que tem que ter o mesmo tamanho de lado, tem que ter também 1000 metros. Então quer dizer que uma imagem inteira daqui, ó, daqui até aqui tem que ter 1000 mais 1000, totalizando 2000 metros de imagem. E se a sobreposição é de 20%, então eu tenho aqui 0,2 vezes 2000, que vai dar uma sobreposição de 400 metros. Ou seja, este pedacinho aqui é um pedacinho de 400 metros. Se uma metade dessa é 1000, então para cá sobram 600. E para cá eu tenho uma outra metade, né? Sobram 600.
Ah, então quanto que é o ΔS percorrido pelo avião? 600 mais 600 mais 400, o que vai dar 1.600 metros. Então, um ΔS de 1.600 metros, né? E o meu intervalo de tempo, então, vai ser igual a 1.600 sobre 50, né? Que vai ser igual a, deixa eu pegar aqui, mais um pedacinho, 1.600 por 50, corta esse aqui com esse aqui, vai dar 320 sobre 10, 32 segundos. Então, meu ΔT vai ser igual a 32 segundos. Temos essa resposta aqui? Temos essa resposta aqui, letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Vamos partir para fazer os outros exercícios, hein? Bons estudos aí para vocês.